toda ação é igual? Ou existem diferentes tipos de ação, classes de ação? Não sei exatamente a terminologia correta, mas aí, toda ação é igual ou não? Existem ações diferentes umas das outras? Existem, existem. Inclusive, eu, na época que comecei a investir, não tinha essa informação. Eu achava que uma empresa tem capital aberto, tem ações negociadas na bolsa, eu vou lá, compro ações dela e acabou. Mas tem alguns detalhezinhos aí que é importante que o investidor, principalmente o investidor de longo prazo, saiba para ele escolher o tipo de ação certo para o perfil dele. Então, existem tipos de ações diferentes, tá? Não são todas as ações que são iguais, existem tipos de ações, e aqui na Bolsa Brasileira a gente tem majoritariamente três tipos diferentes, que tem mais liquidez, que mais se destacam aqui no mercado, né? Existem outros, tá? Dentro de um deles tem até outros tipos de outras subclasses, vamos dizer assim, mas são três principais. Maravilha. E quais são esses três tipos? Você pode nomear para a gente? Pode explicar mais ou menos para a gente quais as vantagens de um em relação ao outro e o que que um tem que o outro não tem? Vamos por partes, então, porque aí já virou uma pergunta bem ampla, né? Os É. tipos, eles seriam o seguinte, a gente poderia dividir as ações que são mais negociadas na Bolsa Brasileira em ações ordinárias, preferenciais e em units, tá? As ações ordinárias são aquelas com o número 3 no finalzinho do código, né, do ticker de negociação. Então, por exemplo, você vai comprar ações da Vale na Bolsa Brasileira, você não vai digitar somente Vale, o nome da empresa lá, você vai digitar Vale 3. Isso daí é o código de negociação das ações da Vale na Bolsa Brasileira. Você não compra a empresa pelo nome dela, né? Não pelo nome que está lá na razão social, nem nada do tipo, nem o nome de mercado que seja. Você compra pelo código de negociação dela na Bolsa. Então, as ações ordinárias são aquelas que têm o número 3 no fim do código, né? A gente passa também para outro tipo de ação, que são as ações preferenciais. Aí já é um outro tipo diferente de ações das empresas, não são todas as empresas que têm. Isso era mais comum ali nos anos 2000, nos anos 90, de ter mais empresas com ações preferenciais sendo negociadas na Bolsa. Hoje, praticamente todas, né, quase todas as empresas que estão abrindo capital na Bolsa Brasileira, elas estão abrindo já direto no novo mercado, né? Não vão nem entrar nessa questão de segmentos, de governança corporativa, mas o fato é que a maioria das empresas está abrindo capital social na Bolsa só com ações ordinárias. Tá? Eu diria que 95% das empresas que fizeram IPO recentemente estão negociando só ações ordinárias. Mas ainda tem muitas empresas também na Bolsa que têm ações preferenciais, que são aquelas que têm o número 4 no final do código de negociação. Tá? E fora elas duas, a gente tem também as units, que são um pacote, né? Como se fosse um pacotinho de ações. Então, dentro de uma unit, vai ter um pouco de ações preferenciais e um pouco de ações ordinárias, né? Então a unit nada mais é do que um pacote onde você compra tanto ações preferenciais quanto ações ordinárias juntas. E as units são negociadas com o número 11 no final do código. Só tomar cuidado que quando a gente vê número 11 no fim do ticker de negociação na bolsa, a gente pode estar falando tanto de uma unit, que é uma ação, quanto a gente pode estar falando de um fundo imobiliário. Aí, no caso, já não é uma ação, é uma cota, né? Já não é uma estrutura de empresa, é uma estrutura de fundo. Mas, de qualquer forma, quando você vê o número 11 no ticker de algum ativo que você está negociando, seja comprando ou vendendo na bolsa, toma cuidado que pode ser uma ação, nesse caso é uma unit, ou pode ser uma cota de fundo imobiliário, só para você não se confundir, tá? Fora isso, então, fora a definição de ações, dos tipos de ações que a gente tem aqui, você tinha me perguntado das diferenças entre elas, né? É isso mesmo? Ou tem alguma Isso coisa mesmo. específica que você queria saber em Sim, relação às diferenças? se alguma tem uma vantagem em relação. Não é nem isso, mas talvez uma característica que a outra não tenha, que pode vir a ser uma vantagem, na verdade. Legal, isso continua sendo uma pergunta bastante ampla, porque tem várias diferenças que a gente poderia pontuar sobre as ações aqui, tá? Eu acho que nem compensa a gente ficar olhando muito para a questão das units, porque as units nada mais é do que um pacotinho que tem tanto ações ordinárias quanto preferenciais lá dentro. Então, o mais fundamental é a gente definir ações ordinárias e ações preferenciais e as diferenças entre elas duas, tá? Basicamente, então, as diferenças entre elas, para quem tiver mais curiosidade, estão todas listadas na lei das SAs, tá? Que é a Lei 6404. SA, para quem não sabe, é a sigla de Sociedade Anônima, tá? Sociedade Anônima é um tipo de empresa onde tem muitos sócios envolvidos na operação. Então, esses sócios geralmente não se conhecem, não tem aquela estrutura de empresa menor, né? Onde os sócios, de repente, até iniciaram um negócio junto, se conhecem, conversam entre si, são pessoas familiares, né? Na SA, o negócio já toma uma estrutura um pouquinho diferente, tá? Todas as empresas que são listadas na Bolsa têm esse formato de SA. Então, o modelo que as ações vão ser negociadas na Bolsa, as características de cada um desses tipos de ação, vão estar todas na Lei 6404, que é a lei das SAs, tá?
Basicamente, então, o que tem de diferenças entre as ordinárias e as preferenciais, tá? As ações ordinárias, em primeiro lugar, acho que a característica mais marcante delas é que elas dão direito a voto nas assembleias da empresa, tá? Para quem não sabe, as empresas que são listadas na bolsa, geralmente elas têm um conselho de administração, né? E as assembleias de acionistas são exatamente a reunião que define os membros que vão compor esse conselho de administração, tá? Então, você ter uma ação ordinária na sua carteira acaba que te dá um certo poder de decisão dentro da empresa, porque você passa a ter direito a voto nas assembleias. Nessas assembleias são escolhidos, por exemplo, os membros do conselho de administração, tá? São deliberadas várias outras coisas em relação à estrutura de funcionamento da empresa, ao dia a dia da empresa, mas eu estou focando aqui em uma informação específica que é na escolha dos membros do conselho, né? E essas assembleias indicam, então, os membros do conselho de administração da empresa. E esse conselho é como se fosse a autoridade máxima dentro de uma empresa, né? Ele vai deliberar basicamente sobre as diretrizes do negócio, o que a empresa vai implantar em termos de planos para o futuro, para onde que vai o capital, os investimentos que a empresa vai fazer daqui para frente. Então, o conselho tem um poder de decisão muito grande dentro da empresa. E nós, como acionistas ordinários, tendo ações com aquele códigozinho 3 na nossa carteira que eu falei, a gente pode participar das assembleias e dar o nosso voto para eleger as pessoas que vão ser os membros do conselho de administração da empresa, tá? Então, talvez essa seja a característica mais marcante das ações ordinárias e a principal diferença para as ações preferenciais, que as ações ordinárias dão direito a voto nas assembleias da empresa e as ações preferenciais não dão, tá? Acionista preferencial não tem direito a voto, beleza? Isso daqui é uma coisa. A outra coisa que eu poderia colocar como sendo uma característica também marcante das ações ordinárias é a questão de você ter as mesmas ações dos controladores da empresa na sua carteira. Então, qualquer movimento acionário relevante que os controladores façam, né, uma venda da empresa, uma fusão ou aquisição, uma alienação da empresa como um todo, você também, sendo acionista ordinário, está protegido em relação a isso, porque você tem as mesmas ações dos controladores. Então, você tem que ter direito também a poder ter o mesmo movimento acontecendo também nas suas ações que você tem na sua carteira. Isso é uma coisa que faz bastante diferença para o acionista ordinário, tá? Então, basicamente, seriam essas as maiores diferenças, né? As ações ordinárias, elas geralmente não, elas dão poder de voto nas assembleias, as ações preferenciais não dão, e as ações ordinárias, elas trazem consigo essa proteção legal para o acionista minoritário que se chama tag along, tá? É até o nomezinho técnico do negócio. As ações preferenciais já podem ter ou não tag along, mas em geral a ação ordinária acaba trazendo uma proteção maior para o acionista porque ela tem essa previsão nas leis das SAs que ela tem que ter pelo menos 80% de tag along, né? Então faz diferença você ter ação ordinária na sua carteira. Acredito que essas sejam as duas diferenças principais entre elas, né? Uma coisa que é legal a gente mencionar aqui também é que, apesar do acionista ordinário ter direito a voto nas assembleias da empresa, o seu poder de voto, a influência que você vai ter nas assembleias tendo uma quantidade pequena de ações, é muito baixa, né? É muito baixa mesmo. Você, sendo um acionista que tem um lote ali de 100 ações, ou até 10 lotes, né, 1.000 ações na sua carteira, seu voto não influencia em absolutamente nada na decisão da empresa, porque a gente está falando de empresas que têm milhões de ações, até bilhões de ações sendo negociadas no mercado, né? Então, para você ter um poder de voto relevante, ou no mínimo, às vezes, formar um grupo, um bloco para poder ter poder de decisão nas assembleias da empresa, você teria que ter um capital muito maior do que isso, né? A gente pega, por exemplo, sei lá, a Vale, que é uma empresa que tem um capital social gigantesco, você tendo R$1 milhão em ações da empresa, você é um acionista irrelevante. E só para você ter uma ideia, você tendo R$100 milhões de ações da empresa, você continua sendo um acionista irrelevante, perto do tamanho do capital social da empresa. Então, para você ter algum poder de voto dentro da Vale, por exemplo, você teria que ter, sei lá, 5 bi, 10 bi, 20 bi de reais em ações da companhia, né? O que eu nem recomendo que você faça. Se você tem um patrimônio desse tamanho, é lógico que você não vai expor seu patrimônio às ações de uma empresa só, você vai diversificar seu capital em vários negócios diferentes, né? Mas, de qualquer forma, é só para ficar bem claro aqui que, apesar do acionista ordinário ter direito a voto nas assembleias da empresa, é claro que você não vai ficar indo em assembleia para votar, porque você vai ser uma pessoa irrelevante lá nas assembleias, mas caso você queira ir, você tem esse direito, tá? Então, essa é a principal diferença das ações ordinárias para as preferenciais, dar direito a voto nas assembleias da empresa.